Vamos dar início à nossa audiência pública, de acordo com o regimento interno, no artigo 46 do capítulo 3, de competência da Comissão de Finanças, Orçamentos, Contas e Fiscalização. Ao meu lado direito, o vereador Gildaí, relator da comissão. Ao meu lado esquerdo, o vereador Daniel Queiroz, nosso secretário. Convido para fazer parte da mesa o senhor Dr. Ronivaldo, representando o prefeito. Convido também o secretário de administração, Luiz Otávio. Me consegue mais uma cadeira, guerreiro? E, representando o presidente da casa, convido o vereador Jurandir, que se faz aqui presente. Por favor, fazer parte da mesa, vereador. Agradecendo a presença de todos aqui presentes, a imprensa representada, como sempre, pelo nosso jornalista Paulo Barbosa, do Rota 51. Sessão da Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas e Fiscalização do dia 29 de maio de 2018. Vamos dar início à sessão pública para a prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2018 dos poderes Legislativo e Executivo. O objetivo desta audiência pública é demonstrar o comprometimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2018, obedecendo o que estabelece o parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar 101/2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que dessa forma a comunidade tomará conhecimento dos atos do Poder Executivo e Legislativo. Compõe esta prestação de contas o relatório de gestão fiscal, conforme estabelece o artigo 55 da Lei de Responsabilidade Fiscal, salientando que essa prestação de contas do primeiro quadrimestre equivale à prestação de contas do município, sendo ela 100 dias do gestor anterior, Baiocco, e 20 dias do gestor atual, Roberto Oliveira. Neste momento, concedo a palavra ao representante do Poder Legislativo para que apresente a prestação das contas do primeiro quadrimestre de 2018. E, ao mesmo tempo, que convido a mesa para ser desfeita para que possamos assistir à prestação de contas. Bom dia a todos. Saudações aqui aos vereadores presentes, à comunidade. Vamos apresentar aqui a audiência pública referente ao primeiro quadrimestre de 2018, referente ao Legislativo, né? A parte da Câmara Municipal. Como o vereador já salientou aí no primeiro momento, o motivo para a realização da audiência pública se dá para atender ao disposto no inciso 4º do artigo 9º, assim como os objetivos previstos no inciso 1º do artigo 1º da Lei Complementar 101/2000. Essa lei que posteriormente foi substituída pela 131 de 2009, a saber, a responsabilidade na gestão fiscal, que pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas. O que diz a Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 9º, que até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo, aqui, como a gente sabe, a gente está fazendo uma complementação com a parte da Câmara, né? Mas ele diz que o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida, no inciso 1º do artigo 66 da Constituição,
o equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Então, assim, na previsão orçamentária, ficou, no orçamento do município, a parte do legislativo ficou em 8.213.420. E o valor fixado pelo TCM, que é referente a impostos e transferências, né? Pelo cálculo do TCM, o executivo ficou obrigado a repassar ao legislativo R$ 8.059.268,268 reais. Então, ficou na média de um valor aí de 641 mil, onde já foi passado até abril de 2018 o valor de R$ 2.686.422. A lei de responsabilidade fiscal fala também que o município não deverá, na Constituição, no artigo 29, fala que a Câmara não gastará mais de 70% de sua receita com folha de pagamento, incluindo o gasto com subsídio de seus vereadores. Como podemos ver ali, a despesa foi em torno de R$ 1.685.000. O repasse, como já tínhamos visto anteriormente, foi de R$ 2.686.000, que equivale a 62,74%. No caso, aí atendendo que dispõe o artigo 29 da Constituição. Esse quadro aqui, ele faz parte do anexo 1 da LRF, da RGF, que ele pega a despesa com folha dos últimos 12 meses, mais a receita corrente líquida do município, onde o limite máximo de gasto de despesa de pessoal com a Câmara é 6%. Podemos observar ali que foi na casa de 2,65%. E aqui, para finalizar, é um quadro de despesa e receita extra-orçamentária, né? Onde são feitas as retenções em folha. Podemos ver que a Câmara ela vem cumprindo, né? Vem retendo na faixa de o que ela reteve de despesa extra, o que ela recebeu de receita extra, melhor dizendo, ela repassou. Podemos ver aí o INSS, né? 119 mil, imposto de renda, pensão, consignação da Caixa, bloqueio judicial, auxílio transporte. Bem, é isso aí. Alguma dúvida? Algo que a gente possa ajudar aí? São dívidas. Ali também, entra na casa também a parte de pensão alimentícia também, dos funcionários. Dívida trabalhista também da Câmara. O bloqueio judicial, nesse caso aí, ela é uma retenção feita na folha, né? Então, assim, o funcionário ele tem uma pensão alimentícia, ou tem uma dívida lá pode ser uma dívida trabalhista. Aí um funcionário executou ele, aí a justiça ela vai saber onde o cara tem a renda, né? Onde o camarada... Dívida trabalhista contra a instituição Câmara ou contra o vereador? Pronto. Agora ficou mais clara a pergunta. Como funcionário da Câmara, por exemplo... São ações judiciais contra o funcionário, não contra a instituição. É por isso que a gente chama de receita extra, né? A Justiça obriga a Câmara a reter esse valor em contra-cheque do funcionário e repassar a quem de direito, no caso, né? Se for uma pensão alimentícia, você vai passar a esposa, o filho. As obrigações tributárias, a parte do empregador está sendo destruída? Parte do empregador. Tá, sim. Está cumprindo. É porque aqui, no caso, no que tange a essa parte da audiência pública, não entraria, no caso, essa questão aí.
Mas, até onde eu sei, depois eu posso passar para o senhor, secretário, essas informações. Até porque, se a gente não cumprir aqui, vai acabar acarretando o município, né? Bom, obrigado aí pela atenção de todos. Desculpando qualquer coisa aí. Encerrada a prestação de contas do primeiro quadrimestre da Câmara, convido o representante do Poder Executivo para a prestação de contas do mesmo. Bom dia a todos, bom dia, senhores vereadores, colegas da Prefeitura, demais pessoas. Bem, nossa missão é falar sobre o primeiro quadrimestre de 2018, quadrimestre que é bom destacar, teve a participação de 2 gestores, né? O prefeito Flávio Baiocco e o prefeito Roberto Oliveira. Os dois realizaram despesas e arrecadaram receitas para o município. E agora nós vamos apresentar essa prestação de conta, obedecendo ao que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal, né? E destacar, né, que essas despesas seguiram a tramitação normal. Houve realmente alguns descompassos, né, com a arrecadação feita pelo repasse da União, feita pelo repasse dos estados, e obviamente demonstrando claramente como está sendo difícil administrar os recursos na administração pública. E eu ainda chamo a atenção que no próximo mês, provavelmente, nós vamos ter outro disparate, outro descompasso, em decorrente essa paralisação dos caminhoneiros, que irá afetar decisivamente a arrecadação de todos os estados e municípios. Hoje, realmente, alguns municípios e alguns estados que não estejam devidamente afinados terão muitas dificuldades de pagar seus compromissos, porque realmente foi uma paralisação que poderia ter sido evitada, não foi, e hoje cria transtornos e prejuízos imensos para o país, independentemente de saber quem tem ou não tem razão, mas é uma situação que nós vamos viver muito claramente em relação a isso. Pode passar. Ora, os princípios é respeitar a legislação, os padrões éticos, valorizar e motivar a participação social. Nós precisamos, não vejo muita participação social nessas questões dos relatórios quadrimestrais. Eu já trabalho com relatórios quadrimestrais no município de Eunápolis há muitos anos e sempre foi assim. Nunca houve nenhuma participação muito efetiva. As pessoas não dão muita atenção a isso, mas é importante a participação que vocês que estão aqui, que destacam a importância que vocês dão a esse procedimento. Desenvolver atividades com transparência e responsabilidade é um dos nossos objetivos, e manter o relacionamento harmônico com todo o segmento da sociedade e poderes constituídos. Nosso objetivo, sim, é apresentar as receitas realizadas, também as despesas, né? O quadro geral das dívidas do município, é importante que todos saibam, e apresentar limites constitucionais, educação, saúde pessoal, e permitir a interação dos munícipes com a administração municipal. No próximo relatório quadrimestral, até atendendo questionamentos que houveram aqui, nós vamos ampliar até alguns desses dados para colocar despesas vinculadas, né? Despesas que existem no município, como é que elas estão sendo aplicadas. Viu, Patrícia? Nós vamos desenvolver isso porque o nosso objetivo é exatamente a transparência, e isso, obviamente, nós temos que destacar. Chegamos até a botar uma delas hoje, esse ano, né? esse quadrimestre, mas pela necessidade, para deixar mais transparente, como foi questionado em relação à questão das despesas do trânsito, e etc. tal, a gente vai colocar no próximo relatório quadrimestral, mas independentemente disso, esses dados estão sempre à disposição
de quem quer que seja, é só solicitar a nossa secretaria e ela estará dando a disponibilidade, não só ao Poder Legislativo, como à sociedade propriamente dita. Bem, como é que são distribuídas as receitas? Receitas correntes, receita de capital e a receita corrente líquida. A receita corrente são as receitas que, obviamente, são as receitas do dia a dia. E as receitas de capital são os investimentos que são realizados pelo município, que a gente recebe receita de convênios, receita para fazer obras de infraestrutura. E a receita corrente líquida é a base, é toda a receita recebida, menos a receita de capital, que serve de base para verificar os índices de pessoal, que serve de base para fazer toda a estimativa de receita de gastos que o município tem. Bem, o total das receitas previstas no orçamento dá 262 milhões. E no primeiro quadrimestre foi arrecadado 86 milhões. Se nós multiplicarmos por 3, né, que são 3 quadrimestres, nós verificamos que nós deveremos chegar bem próximo da receita prevista, né, a receita de 262 milhões. A gente já vai até ultrapassar um pouco, né, pela previsão que tem hoje. Mas, obviamente, que nós temos uma receita que é muito sazonal. Ela ocorre alta num determinado mês e baixa num determinado outro mês. Então, fica muito difícil você mensurar alguma coisa como essa. Por exemplo, a receita dos impostos, os nossos impostos municipais, 38 milhões 905. E arrecadamos 13.423. Daria exatamente, né, em torno de 39 milhões. Então, o orçamento foi previsto, a receita, dentro de uma realidade, nós não estamos superestimados nem subestimados. Então, obviamente que nós vamos fazer esforços para que essa receita melhore. Consequentemente, nós temos, inclusive, foi aprovado aqui pela Câmara, um refis que vai fazer com que a gente incremente essa arrecadação. Outras receitas que não estão sendo arrecadadas há muito tempo, com arrecadações pífias, nós vamos, obviamente, investir para que essa receita melhore. Taxas, 2 milhões e 33 e uma arrecadação de 857. Também, né, dentro de uma previsão até tímida para uma arrecadação que deve melhorar bastante. O que a gente fica olhando, por exemplo, um município como esse, nos 3 primeiros meses deste ano, nenhuma receita correspondente à taxa de publicidade foi recolhida. Sinal de que nós estamos falhando nisso aí. Tem muitas áreas, só destacando uma série de coisas. Eu vi alguns procedimentos, como, por exemplo, estão fazendo obras e obras de caráter significativo e que não existe alvará de licença de obras. A gente tem que atacar esse tipo de coisa. Então, nós temos, sim, condições de melhorar essa receita e nós vamos atacar exatamente nessa área. A receita patrimonial, 1.892 para 229. A receita de serviços, e sem falar as contribuições, 2.200.000 para uma receita de 882. Essa receita, por exemplo, é muito ruim, porque o que acontece? Durante anos e anos, e não foi da agora, desde que foi aprovado a famosa contribuição de iluminação pública, que essa tabela não vem sendo reajuste, que ela não vem sendo ajustada. Então, hoje em dia, quem ganha mais está pagando menos, entendeu? E quem ganha menos está pagando mais. Então, se ela não foi reajustada, está injusta. Está injusta. A população que paga menos está quase nivelada com a população que deveria pagar mais, certo? Porque tem um consumo, são empresas e tudo mais. Então, isso não tem afeto, não afetará diretamente a pessoa, mas são reações que nós deveríamos corrigir com relação a isso aí. As transferências correntes, que são os recursos do Fundo de Participação no município, os recursos transferidos pelo Estado, pela União, que está previsto 215.387, com 70 milhões, né? Então, na verdade, de arrecadação no primeiro quadrimestre, que deverá bater com a arrecadação prevista. E as outras receitas correntes,
que são diversas receitas, inclusive receitas vinculadas, algumas delas, como a do trânsito e tudo mais. Operações de crédito, receita prevista, 5.550.000, né, para uma arrecadação de 434, e transferência de capital, isso decorrente de convênios com a União, 13.715.000 para 2.346.000. Isso, obviamente, é o nosso calcanhar de Aquiles. A gente não consegue arrecadar, a gente não consegue trazer recursos, muito pelo fato de que nós estamos acima do limite permitido pela legislação com gasto de pessoal. Isso aí nos inibe muito em trazer recursos desse porte. A exemplo do Desembahia, tem um recurso aí, o vereador, o presidente, o líder, nosso líder já foi na época da Assembleia Legislativa, esteve lá no Desembahia e tinha 20 milhões livres para chegar, e obviamente esse recurso não chegou, porque o nosso limite prudencial, né, esse limite estava ultrapassado e, consequentemente, impedido de trazer recursos. Então, quando todo mundo acha que os gastos com o pessoal não impactam, mas ele simplesmente para, né, toda a administração em decorrência disso. E o nosso limite está bem próximo de 70%, né, dos recursos vinculados. Esse é meu medo aí com a greve aí, que vai acontecer, se nós vamos conseguir realmente que essa receita se comporte nesse procedimento. Posição financeira. Os saldos bancos conta movimento, 336.000, e o saldo de aplicações financeiras de liquidez imediata é 29.044. Aí você vai me dizer, 29.044, pode passar. Então, aí eu fui buscar esses 29 milhões, o que é que significava, tá certo? Como é que você está dizendo que tem problemas financeiros e está com 29 milhões em caixa? Isso, obviamente, é de um mês para outro, de um ano para outro. O que é que pode acontecer? Olha, eu tinha recurso do Tesouro na ordem de 6.531.000. O que é isso aí? Vocês vão ver mais à frente que a folha de pagamento, parte dela, só foi paga no início de maio. Então, consequentemente, ficamos com esse saldo financeiro. Decorrente a um problema que houve no sistema, a gente não conseguiu pagar toda a folha dentro do mês de abril. Isso impactou esse reflexo. Tínhamos recursos do MDE, né, recursos que têm que ser aplicados exclusivamente na educação, como salário educação, do PENAT, esses recursos vinculados, que obviamente não podem ser aplicados de qualquer forma. E recursos do Fundeb, né, o custeio, merenda escolar, tem recursos da construção do Centro de Iniciação ao Esporte, né, que está lá em conta, 3.433.000, de custeios médicos, hospitalar e laboratorial, e equipamentos da Policlínica e Porto de Saúde, que também já estão acreditados no SUS. E umas outras disponibilidades que são recursos pequenos. Pode passar. Caixa, equivalente caixa. Pode passar, você voltou. Maio de 2017, 20.904. Observem, gente, para vocês entenderem o tamanho da crise que estamos vivendo. É muito tempo, há uns 2 anos atrás, a nossa arrecadação chegava a 22, 23 milhões de reais. Hoje em dia, ela está simplesmente em média de 18, 19 milhões. Então, uma crise muito grave. Está baixa porque aí, obviamente, as despesas, elas continuam crescendo. E a receita caindo é uma coisa muito complicada. É por isso esse impacto de 70% da folha em decorrência desse tipo de problema. Então, aqui, ó, em maio era 20 milhões, em junho 19, julho 18, agosto 19, setembro 19, outubro 18, novembro 16, novembro foi a pior arrecadação do ano passado. Em dezembro 27, isso aí costumeiramente em dezembro tem um incentivo, o governo do estado antecipa ICMS. Quando antecipa ICMS, ele aumenta a arrecadação de dezembro e cai de janeiro, 18 milhões. Historicamente, janeiro sempre foi uma boa arrecadação, decorrente de que você compra muito para o Natal, você gasta bastante, você incentiva e, consequentemente, o que é que vai acontecer? Em janeiro desse ano foi sofrível,
certo? Não que as pessoas não tivessem comprado no Natal, é que o governo antecipou o ICMS, o Fundo de Participação também teve uma contribuição e aí impactou basicamente em janeiro. Em fevereiro, 23 milhões, aí ele pagou uma diferença do Fundeb, por essa razão, do ano passado ainda, e melhorou um pouquinho. Mas que chegou em março, 19 milhões, em abril, 18 milhões, voltou tudo a estaca zero, na média de 18, 19 milhões a nossa receita mensal. Os gastos, como foi aplicado essas despesas? Essas despesas foram aplicadas, o que estava previsto com o pessoal em cargos, 132 milhões. No primeiro quadrimestre, nós gastamos 46 milhões de reais com o pessoal. Isto não levando em consideração, como foi dito, que 5 milhões e meio de folhas liquidadas de abril só foram pagos em maio. Só foram pagas em maio. Então, isso poderíamos falar em 52 milhões de reais. 52 multiplicado por 3 dá 156 milhões. Né? Quer dizer, bem acima do que foi previsto, de 132 milhões de reais. Então, na verdade, é aquela velha história. Pessoal ainda é o nosso calcanhar de Aquiles. Ou melhora a nossa arrecadação, ou não sei como nós vamos fazer, certo? Os juros em cargo da dívida, 20 mil, e outras despesas correntes, 90 milhões 682, que foram pagos apenas 16 milhões. Desses 16 milhões, que vão dar exatamente 46, 47 milhões, a quase a metade, né, do que está previsto em gastos. Mas isso é para vocês entenderem como isso impacta nas demais despesas, em obras, em despesas que poderiam ser feitas no município, porque você tem um consumo dessa receita com gasto com o pessoal, que é desproporcional à arrecadação da gente. Despesa de capital. Os investimentos, 33 milhões e chegaram 2.486. E aí, 4.389 para 39.386. Foi o que gasto no ano. Pode passar. Dívida consolidada. Nossa dívida, 340 milhões, saldo anterior, certo? Foi pago 12 milhões, né? 2017. Nós vamos para o primeiro quadrimestre de 2018. De 338 milhões, foram pagos 29 milhões, e a dívida consolidada é 309 milhões. A receita corrente líquida nessa época, 241, nós estamos sem condições de ter operação de crédito no mercado, porque nós estamos ultrapassando, nós deveríamos ter, certo, apenas 128 milhões, estamos com 140. Então, obviamente, até aquele recurso do Desembaí agora, a gente não pode receber. Isso decorrente de quê? Foi feito um reconhecimento de dívida com o INSS, esse reconhecimento de débitos não pagos pelo INSS, que a gente não consegue pagar, porque senão não administra o recurso, e obviamente veio juros, multas e o nosso débito, né? Nós temos uma dívida consolidada com o INSS de 327 bilhões. Então aí, obviamente, fica difícil para o município trabalhar nesse sentido. Pode passar. Despesas com pessoal. Despesa bruta, 153 milhões, né? O pessoal ativo, 150. Despesa decorrente de contrato de terceirização, 2.073. Despesas não computadas, 915. E a despesa líquida com pessoal de 152 milhões, 191, 384, 92. Esse é a realidade do primeiro quadrimestre. A receita corrente líquida, 241. Então, estamos consumindo, neste mês, 63,04. Isso porque não foi computado, e vai ser computado no próximo quadrimestre, os 5 milhões e pouco, que nós chamamos de pagar em maio, e obviamente que no outro quadrimestre vai ser computado. Então, esse patamar vai chegar próximo de 70. Receita para aplicação em saúde, 44.247. O mínimo a aplicar era de 6.637. Nós aplicamos 5.465. Ficamos 12,35. Chamamos a atenção
que a maior parte da receita de gastos não pagos de pessoal foi da saúde, né? Em decorrência de um problema, e que nós atingiríamos o índice se fosse computado normalmente. Com educação, o total da receita de impostos, transferência de 44 milhões, 25% daria 11 milhões, mais o Fundeb, mais a confusão. No frigir dos ovos, é um cálculo tão difícil aqui, que é bem complicado, mas no frigir dos ovos nós aplicamos 25,41% com recursos na educação, certo? Nós estamos acima do limite permitido e dentro do patamar que a gente está desenvolvendo. Eu quis chamar aqui a atenção a aplicação do Fundeb, tá certo? No ano, os gastos do Fundeb. A receita arrecadada somou 21.683.000. Pagamos com pessoal só de professor 19.611.000, 90,44%, só com professor. Chegamos a ter, no mês de janeiro, 99,46%, no mês de fevereiro, em face àquela receita extra, de 50 a 17, no mês de março, 105,29, no mês de abril, 151,81. Se persistir nisso, nós vamos ter que tirar recursos do MDS só para pagamento de professor, certo? Então é uma situação muito complicada. Professor está consumindo, é um problema que todos os municípios estão preocupados, porque do jeito que está, não tem como honrar a folha de professor. Fora os gastos com apoio, fora os gastos que nós temos que ter com investimento nas escolas, com manutenção e recuperação de escolas, com compra de material didático, com compra de equipamentos, com várias outras despesas que precisam ser realizadas com esses recursos da educação. Então é bastante complicada a nossa situação e eu não sei como resolver. Estivemos discutindo aí outro dia, até com outros secretários dessa região, Teixeira de Freitas, de Porto Seguro, de uma série de coisas, de como nós vamos enfrentar essa situação. É um quadro muito preocupante e, desse jeito, o município não terá como honrar, nessas condições, uma situação de pagamento de salário em dia, nessas coisas. As receitas primárias correntes foram 80 milhões no primeiro quadrimestre, as primárias de capital de 2 milhões, a receita primária total somou 82.651 e o resultado primário 17.493. A meta do resultado primário fixado na LDO para exercício em referência foi 751.191. Isso é uma demonstração clara, tá certo, de que houve erro como é que se diz? Na elaboração da LDO do ano passado. Esse resultado primário, ele não se configurou, certo? Então, é um detalhe que precisa ser revisto para este ano. O resultado nominal, né, também aqui é 3.248.000, para um resultado nominal de 17.861. Bem, os nossos links de acesso para as informações, todas as informações que nós falamos aqui estão disponíveis, né, nesses links de acesso, que vocês poderão verificar sem nenhum tipo de forma de não transparência. E, obviamente, caso vocês precisem de alguma informação adicional, verificar, a gente pode solicitar e a gente passa essas informações via Secretaria de Finanças e Planejamento de Finanças, que eu estou interinamente ocupando. Muito obrigado. Estou aberto às perguntas, caso vocês tenham. Não ouvi no detalhamento o faturamento com multas de trânsito, por exemplo. Você falou sobre os margens de regulador do trânsito. Quanto foi faturado no último quadrimestre só com multa de trânsito? Observe, olha, eu até falei aqui, né, que nós íamos fazer esse detalhamento que não tem. Eu tenho informações, sim, olha, eu tenho informações aqui, eu trouxe até aqui por escrito, de multa de trânsito. Ele falou da questão do estacionamento, que tem que ter uma separação entre estacionamento e multa de trânsito.
As multas de trânsito, elas foram, na verdade, vamos aqui está mais claro para mim. Rapaz, isso é remédio. É um homem, rapaz, precisa de remédio aqui para... O que ocorre é o seguinte: quando a gente fala o detalhamento, a gente fala um detalhamento de receita que não tem assim especificado. Então, eu prometi, nós vamos cumprir. Porra, mistura, nem isso aqui não. Bota aí, por favor, isso aqui de novo no lugar. Está aqui, eu disse que eu trouxe. Viu? Então, o que nós temos, na verdade, é o seguinte: foi implantado todo um sistema de multa no exercício de 2017. Então, até agosto, setembro, ele praticamente não tinha despesas, não tinha receitas, ele estava sendo produzido. No final do mês de 2017, foram arrecadados 110 mil em outubro, 151 mil em novembro e 132 em dezembro. Aí no mês de janeiro ela caiu, ela foi para 88 mil, me desculpe, 45 milhões e 57 milhões nos 3 primeiros meses. Hein? 57 mil, certo? 57 mil. Ocorre que nós tivemos todas as despesas de implantação. A empresa que foi contratada, o custo, o valor médio que a gente paga à empresa é em torno de 50 mil reais, certo? Mês. Esse custo médio, que é variável, mas é em torno disso, 50 mil reais. Então, nós arrecadamos, no período todo, 674 mil. E, na verdade, com taxas e tudo mais, nós ficamos com 153 mil reais, entendeu? E desses 53 mil reais, nós estamos pagando uma fatura. O que é que vem aqui? A partir de maio agora, nós temos um convênio, nós temos já emitidos, multa no valor de 3.272. 3.272. Que essas multas, elas são pagas apenas quando o cara vai pagar o IPVA, certo? Porque ninguém paga multa de lugar nenhum. Quando paga o IPVA, vem. A primeira parcela, a primeira cota de IPVA é exatamente agora no mês de maio, onde todo mundo vai pagar. A nossa expectativa de arrecadação gira em torno de 350 mil reais mês. Aí sim vai compensar, e aí nós vamos estamos já providenciando uma licitação para que a gente possa adquirir equipamentos de trânsito, sinalização, tinta, não sei o quê. A ideia é contratar empresas e, obviamente, as obras de engenharia que se fazem necessárias, como estão previstos na legislação. Então, os dados dessa questão de multa são exatamente isso. É um relatório aqui do GCT, que é a empresa contratada para o processo de terceirização. Mesmo que a arrecadação com a Zona Azul não tenha perfazido aquele total de 150 milhões e a Senar teve que fazer aquela depositação, não deveria estar na prestação de contas aí? Olha, ela está na prestação de contas, só que ela não está destacada como vocês estão sugerindo. E que nós dissemos aqui no início da apresentação que na próxima apresentação nós vamos fazer esse destaque, já que é um assunto de interesse da população, não tem problema nenhum. Mas disse também que se vocês quiserem essas informações, elas estarão disponíveis lá na prefeitura, sem problema algum. Entendeu? O que a gente, claro que foi uma correção de rumo que a gente vai destacar, como também nós botamos a questão do Fundeb e outras questões vinculadas que são de interesse da população. Tá certo? Só para fechar, você informou ali que no último ano, nos últimos 12 meses, a arrecadação foi em torno de 18, 19 milhões, mas no demonstrativo mostra que foi 20. Só para esclarecer, né? Nos últimos 12 meses foi arrecadado 241 milhões.
dois dados transparentes, não chegou a isso. E agora, mais uma vez, foi informou sobre o tipo de informação. Qualquer dúvida de informação. Eu fiz um ofício da Vossa Senhoria, da Excelência, pedindo o inventário de 2017. E já fiz fazer um mês, eu não fiquei. Então, a informação não está sendo bem passada conforme você está dizendo aí. Observe, olha, eu verifiquei seu pedido seu pedido e deferi em relação a isso. Eu pedi exatamente que nós tínhamos que fazer alguns ajustes e estavam precisando terminar esses ajustes para a gente caminhar. Assim que a gente concluir esse ajuste, a gente manda para você. Tivemos dificuldades em relação à questão de falta de transporte, de fazer algumas correções nesse sentido, entendeu? Mas pode ficar tranquilo que eu não digo essa semana que já tem esse feriado, mas na próxima semana você vai ter essas informações todas. Tá ok? Eu verifiquei isso e já tinha encaminhado, mas é que demorou um pouco. Houve realmente alguns descontratempos nesse período. Mas eu acredito que, na maioria das vezes, as informações são passadas de forma precisa. Ou não? Não. Estou dizendo essa específica realmente tem isso em detalhe. Mais alguma? Não, calma. Questionamento? Não é nada. Então eu agradeço, muito obrigado. Senhoras e senhores, foram concluídos os trabalhos e, na qualidade de presidente da comissão, declaro encerrada essa Assembleia de Prestação de Contas do primeiro quadrimestre do município de Eunápolis e do Poder Legislativo. Tenham a todos um bom dia e obrigado pela presença.